Olá, amigos, bem-vindos para mais um momento de palestra no Centro Espírita Amor e Caridade. Uma vez mais, como temos feito todos os meses, aqui a presença sempre muito carinhosa do Edgar Miguel para mais esse momento conosco, nesse domingo. Edgar, seja bem-vindo, um grande prazer tê-lo novamente conosco. Muito obrigado, Maurício. Eu agradeço, como sempre, estar aqui com você, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É uma alegria muito grande a gente poder fazer essa troca, não somente com você, Maurício, mas com todo mundo que está conosco aqui virtualmente. É uma alegria e um privilégio para aprender, com certeza. Obrigado, alegria, uma felicidade nossa, Edgar. Sempre um tema provocativo, né? Daqui a pouco a gente fala sobre ele também, muito embora aí já apareceu, né, na nossa tela também da chamada. Como sempre fazemos, né, nas reuniões espíritas nessa casa, nós iniciaremos com uma prece, que eu convido todos, nesse momento, a elevarem o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem rogamos que uma vez mais nos permita a presença dos irmãos, dos orientadores espirituais, para que nesse momento possam estar conosco, nos intuindo sobre aquilo que é necessário, aquilo que seja melhor nesse momento para nossas considerações, para que possamos aplicar em nossas vidas, tornando nossa caminhada nessa existência melhor, mais suave. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco uma vez mais, nos amparando nesse propósito. Que assim seja. Edgar, como dizíamos então, mais um tema provocativo. Eu acho interessante, Edgar, esses temas, porque, muito embora num primeiro momento possam parecer filosóficos ou discussões de nível filosófico, que o são também, trazem para a nossa realidade, para o dia a dia, de uma maneira muito simples, de uma maneira que, em geral, nos traz uma grande compreensão sobre as coisas da vida. As leis universais, as leis de Deus, os relacionamentos da humanidade, de cada um de nós, consigo mesmo e com os outros, que, a princípio, talvez pela nossa falta de compreensão, possam parecer muito complexos. E ao discutir sobre eles, ao trazer os significados, as definições, os conceitos, parece que a gente consegue encaixar no dia a dia. Parece que mesmo que sejam mudanças pequenas, a gente consegue ir realizando, né? E com isso, então, vamos cumprindo a lei do progresso, do qual todos nós estamos invariavelmente abraçados por ela. E hoje, então, o tema Despertando a Consciência. Edgar Miguel, Despertando a Consciência. Que maravilha, né? Vamos lá, então, sua preleção inicial, coloque-nos aí as suas proposições para a gente discutir sobre o tema. Legal, Maurício, legal. E olha, sim, você colocou muito bem. E eu peço que você ressalte algum momento onde a minha fala não for prática, não for ou se tornar distante da vida do dia a dia, né? E eu peço a mesma coisa para os nossos ouvintes, para os presentes aqui virtualmente, porque a teoria é importante, mas a gente precisa trazer para o dia a dia, para o como viver, né? Que é o meu grande interesse de reflexão, inclusive para mim mesmo, evidentemente. Por isso que
os temas precisam ser provocantes. Eu gosto realmente de um tema como o de hoje, despertando a consciência. E por quê? Porque esse é um desafio. Essa é uma dificuldade, minha inclusive. Né? Me percebo claramente inconsciente em muitas, talvez a maioria do tempo. Né? E isso é preocupante. Né? Por que preocupante? Porque quero ser feliz, quero sofrer o menos possível, quero estar bem, quero paz, por isso. E eu entendo que 100% da população humana quer a mesma coisa. No final das contas, quer a mesma coisa. Muito bem. Então, para a gente falar de despertando a consciência, eu queria expor alguma questão antes para a gente, para alicerçar as minhas conclusões. Né? Então, eu preciso começar a falar a respeito da nossa trajetória dentro da imortalidade. Né? Então, segundo os nossos estudos, aí eu estou falando de Leon Denis, de Emmanuel, de André Luiz, né? Nós, princípios inteligentes, lá antes de estarmos no reino do espírito, né? No reino do homem, né? Nós estávamos completamente adormecidos no reino, por exemplo, animal. Né? Como princípio inteligente, não tínhamos consciência. Não tínhamos consciência. Já existíamos, certamente, né? Porque isso faz parte de um longo caminhar de desenvolvimento, né? Programado pelo pai, e evidentemente nós não temos muitas informações sobre isso, mas aprendemos milhões de coisas ali. Né? E a prova disso é como nós, como ser, manejamos o nosso corpo encarnado hoje, né? Fazendo com que, por exemplo, ele se crie, né, dentro do processo de nascimento, né, a partir de uma célula, né, depois da fecundação, todo o nosso corpo é estruturado, né, com toda a diferenciação de células, em órgãos e em funções. Isso é magnífico, né? Isso é magnífico. E a ciência ainda não consegue explicar com precisão como é que isso ocorre através dos genes e do DNA. Então, nos parece extremamente lógico que o espírito, né, que o ser reencarnante, faça a coordenação de todo esse movimento biológico, né, que foi adquirido nas nossas vivências passadas. E aí eu não estou falando de reencarnações, eu estou falando de toda a experimentação que a gente passou desde a ameba, né, por todo o reino vegetal até o reino animal, para chegarmos aqui com todo esse nível de recurso físico e também perispiritual, que é magnífico, que é obviamente divino. Né? Eu estou também me baseando muito no que eu estou falando agora, no Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que trata dessa trajetória, inclusive da criação do próprio perispírito, do espírito aqui do planeta Terra. Muito bem. Sem nos atermos às questões técnicas, eu quero me ater à questão de que, nesse período, éramos totalmente inconscientes. O que significa isso? Nós não sabíamos que existíamos. Nós não sabíamos falar a palavra eu. Nós não nos enxergávamos a nós mesmos. Né? A gente não tinha ainda a capacidade de se perceber, sendo redundante, se perceber a si mesmo, de perceber a si mesmo. Agora, imaginem que, de repente, né, de repente é força de expressão, a gente aparece no reino animal. Né? A gente passa, e aí nós não sabemos como, de ser um princípio inteligente a sermos um espírito. Né? Com todos os atributos que o espírito tem, que a gente já vê em Kardec. Neste instante, nós começamos o despertar da consciência, né? Aonde eu me percebo, aonde eu sei de mim. Tanto que uma das definições de consciência que a ciência coloca, inclusive outras
outros estudos, diz que a consciência é a capacidade de perceber a relação entre si mesmo e o ambiente, incluindo aí no ambiente todas as pessoas, todas as coisas que existem. Então, olha, consciência é a capacidade de perceber a mim e a tudo que existe fora de mim. A mim, perceber o eu e o não eu, né? Aí é o grande começo, né, da consciência. Agora, tudo nesta vida é um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, imagina, André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos que o primeiro pensamento contínuo emitido aqui no planeta Terra ocorreu há mais ou menos 400 mil anos. Por que ele chama de pensamento contínuo? Pensamento contínuo é também uma característica do ser consciente. Os animais, eles têm fragmentos de pensamento. Por isso que a gente percebe nos animais superiores traços de inteligência. Porque eles fazem rápidas reflexões. Desculpa, reflexão não sei. Mas eles têm rápidas coordenações de pensamento. Por isso que eles correm atrás da bola, eles brincam, eles se escondem, eles nos atiçam. Na brincadeira do cachorro, por exemplo, do cão, que esconde a bola para a gente ir atrás dele. Isso é uma inteligência característica de um rápido pensamento. Quando a gente começa a ter uma consciência, o pensamento contínuo se estabelece. Por sinal, penso que o pensamento contínuo é uma necessidade da consciência, né, para que essa consciência só se dilate, só aumente. Então, eu queria fazer uma analogia ao processo de acordar. Então, toda manhã nós acordamos. Então, podemos pensar que o período de sono é o período de inconsciência. E o período depois de acordar é o período de consciência. Vocês já perceberam? Já pensaram? A primeira coisa que se pensa, muitas vezes, acho que talvez não é unânime, quando você acorda, acho que você percebe, acordei. Muitas vezes é isso, acordei. Nossa, estou com o relógio, acordei. Né? Ou seja, você se percebe. Talvez a primeira coisa que você faça ao acordar do sono é perceber você mesmo. E depois você vai automaticamente para as coisas do mundo, tomar banho, etc., comer, etc. Né? Então, a grande característica desse início de despertar é perceber que existe, né? E depois começar a explorar o mundo ao nosso redor. Agora, todo mundo se lembra que normalmente, quando a gente acorda, a gente está sonolento, Maurício. Né? A gente muitas vezes quer voltar a dormir, a gente, né, quer voltar à nossa inconsciência, né? E muitas vezes, depois, sem se levantar, volta a dormir mesmo. Então, é um processo que exige um esforço. E isso me parece extremamente natural, né? Aí, voltando para a discussão, estar consciente, por enquanto, exige um esforço. E eu penso que exigirá cada vez menos esforço ao longo da nossa trajetória. Muitas pessoas sentem vontade de voltar à infância, né? A infância é um período de saudosismo. Puxa, era tão bom, né? Alguns falam assim, não tinha boleto para pagar, né? Não tinha uma série de coisas para fazer, né? Só tinha que brincar, né? E eu fico pensando, Maurício, como a gente ainda tem saudade da irresponsabilidade, da não consciência típica da infância, porque a nossa consciência ainda está bastante limitada no período infantil, né? Por quê? Porque a gente não tem ainda o físico totalmente preparado para isso, ele nos limita. E a gente, adulto, gostaria muitas vezes de voltar àquela situação onde a gente não precisa de tanto esforço. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida vai nos levar para frente. Não há alternativa. É uma determinação divina da natureza de que tudo progride. Tudo.
Tudo. Cumpre o ciclo de começar, amadurecer e recomeçar depois, que seria o ciclo de nascer, crescer e morrer, né? Claro que nós estamos falando mais da forma, mas a gente precisa considerar que esse processo de ciclo também acontece dentro de nós na questão das ideias, na questão dos conceitos, e faz parte também do processo evolutivo do próprio ser espiritual, do próprio ser espírito, porque isso é uma condição da natureza dentro do nosso estágio. Então, nós vamos prosseguir no nosso aumento de consciência, no nosso aumento de maturidade, que somente o aumento de consciência consegue trazer. Isso significa que as experiências que a vida nos traz, aqui na vida encarnada, elas apenas, no final das contas, têm o objetivo de aumentar a nossa consciência, para que a gente perceba cada vez mais. A gente conclui com isso, Maurício e todos, que nós só entenderemos a vida, nós só descobriremos o que é o nosso Pai e o que somos nós, aumentando a nossa consciência, a amplitude da nossa consciência, despertando cada vez mais. A felicidade, entendo eu, implica em aumentar a consciência. E me diga se não é isso que significa autoconhecimento. Se não é isso que significa eu saber de fato e cada vez mais quem sou eu. Aumentar a consciência, aumentar a percepção de mim e de tudo ao meu redor, das leis. Então, gente, o objetivo hoje de falarmos sobre o despertar da consciência é para que a gente não resista aos convites da vida a isso. O que a gente acha? A gente acha mesmo que ficar doente é só uma consequência dos atos anteriores ou de algum desequilíbrio que a gente carregue dentro de nós? Será que é só isso? Será que o Pai não seria mais profundo? Na sua sabedoria gigantesca, a gente precisa concluir que sim. No final das contas, todas as experiências que a gente vive, aquelas que nós chamamos boas, aquelas que nós chamamos terríveis, elas apenas querem que a gente se conheça e, portanto, tenha mais percepção da gente mesmo, mais consciência. A consciência, portanto, como sendo obrigatória e fazendo parte do nosso futuro, ela é uma coisa boa. Aumentar a consciência é positivo e fará parte da nossa felicidade. Posso dizer, nas minhas conclusões, que será impossível ser feliz sem termos consciência enorme, profunda, ampla. Possível. Então, gente, fiquemos atentos. Fiquemos atentos quando a gente fala assim, puxa, falei sem pensar. O que significa? Significa que você falou inconscientemente. Você falou sem perceber o que você estava fazendo. Eu acho, entendo e convido a todos a terem como meta fazer uma coisa que a gente estuda, por exemplo, quando a gente trabalha profissionalmente e vai para uma mesa de negociação, o Maurício vai me ajudar nesse sentido, aonde, quando você vai para uma mesa de negociação, você tem exercícios e estímulos, quando você faz um treinamento sobre isso, para estar consciente do que está acontecendo na mesa de negociação. Inclusive, e principalmente, consciente dos seus próprios sentimentos. Por quê? Porque a ideia de uma negociação bem feita é que você esteja no controle dela. E, no final, isso é sinônimo de estar no controle de si mesmo.
Então, o que essa técnica, veja, já está à nossa disposição, só que precisa ser utilizada para a nossa vida. O que ela está dizendo? Que você precisa se enxergar enquanto vive. Então, olha só, fazendo um paralelo, então eu estou aqui falando com o Maurício e com todos que nos ouvem. Mas enquanto falo, eu estou me observando? Eu estou um passo atrás aqui, olhando o Edgar falando? Eu estou percebendo o que eu estou sentindo enquanto estou falando? Eu estou percebendo o que está acontecendo dentro de mim enquanto falo? Digamos, por exemplo, que daqui a 1 minuto o Maurício fale uma coisa que me irrite, que me desestruture por algum motivo. O ideal é que eu perceba que estou irritado. Porque se eu perceber que estou irritado, consciente, portanto, eu vou poder decidir com consciência se eu vou continuar irritado ou eu vou me administrar. Porque se eu for inconsciente e não perceber a minha irritação dentro desse contexto, eu vou fazer o quê? Reagir. Apenas reagir. Como que eu vou reagir? Como eu sempre reajo. Como eu estou condicionado, acostumado a reagir. Agora, se eu estiver me observando, se eu estiver consciente do que está acontecendo dentro de mim, eu vou falar assim, epa, calma, isso não é hora de ficar irritado, né? Você não ganha nada com isso não é bom para você nem para ninguém, então calma, calma, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou agir. Eu estabeleço uma diferença muito grande entre reagir e agir. Só age quem é consciente, quem está consciente. E reage quem está adormecido da vida. E para finalizar esse longo início, eu quero chamar a atenção, coisa que eu tenho feito muitas vezes, aquela situação onde Jesus disse para um conjunto de pessoas encarnadas o seguinte: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Então veja, Jesus estava falando para pessoas encarnadas e que não estavam dormindo. Estavam ali todas de pé ouvindo ele falar. O que é trazer vida a pessoas que estão vivas? Tá? Nós temos um símbolo aí, né? E, no meu entendimento, ele está dizendo que inconsciência é não vida. É não vida verdadeira. E consciência de si, isso sim é vida. O nosso progresso, portanto, é de ampliar a consciência, despertar a nossa consciência para que a gente viva de verdade, longe da ilusão, longe do engano, e viva a vida verdadeira, para que a gente conheça, aí, enfim, as maravilhas e as grandezas que estão dentro de nós e que estão fora de nós, porque tudo isso é construção divina e perfeita. É isso, Maurício. Eu estava aguardando a conclusão do é isso, porque, Edgar, impressionante a condição que você nos coloca sobre esse tema. É fantástico. Eu fiz várias anotações. Perdão. Eu fiz várias anotações aqui que eu acredito que não teremos tempo de abordá-las diante dessa sua explanação inicial. Eu percebo aqui que o caminho pode se abrir bastante, como sempre. Mas vamos procurar trazer ali para o dia a dia, como nós falamos. Você coloca que a consciência relaciona o ser com o ambiente e tudo que está nele. E, pelo que eu entendi também nas suas colocações, a consciência coloca o homem diante de suas responsabilidades. A partir do momento que nós vamos interpretando que somos responsáveis diante da vida, essa consciência vai ampliando. Maurício, sim, 1000 vezes sim. O filósofo já disse que nós estamos condenados a decidir. E quem é que decide? O ser consciente.
O ser inconsciente não decide. Quem decide é o instinto, é o condicionamento, é o vício, é o hábito. O animal não decide. Por isso ele não é responsável, né? Por isso ele não tem conflito, ele não tem dramas. Né? E por que nós temos dramas, então? Por que nós temos conflitos? Porque é terrível, então, ser consciente. Não. Não tomemos decisões, não tiremos conclusões tão apressadas. O conflito e o drama fazem parte do processo de aprendizado. É só isso. Isso vai passar. Nós não estamos condenados eternamente a viver o conflito entre o A e o B. Né? Não, calma, muita calma. Né? Isso vai passar. Não sei quando, mas vai passar. Por quê? Porque nós vamos aprender. E aí as nossas decisões deixarão de ser conflituosas, porque não haverá a menor dúvida, Maurício, de que nós vamos à direita. Que nós vamos escolher o A. Não haverá a menor dúvida. Tanto é que o nosso destino é que algumas escolhas se automatizem. Escolhas morais, eu quero dizer. Se automatizem. De tanto perdoar com esforço, perdoaremos sem esforço algum, automaticamente. Porque a natureza faz isso. Por isso que numa mensagem magnífica, Emmanuel fala assim, a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina vem antes do automático. Olha só que forma poética de falar do processo evolutivo que, de tanto executarmos com esforço, isso é integralizado na nossa consciência profunda, no nosso ser. Aí eu vou diferenciar. No nosso ser, e aquilo fica nosso. Isso é realmente adquirir alguma coisa que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Porque quando eu consigo trazer alguma coisa para dentro de mim, isso é meu. Integralmente, profundamente meu. E aí nem Deus mexe, fazendo uma brincadeira, né? Então, e me diga se não é isso que a gente tem feito há milhões de anos. Como é, por exemplo, que o nosso coração bate automaticamente? Que o processo digestivo acontece inconscientemente. Por quê? Porque já fizemos isso conscientemente quase que infinitas vezes. É isso que André Luiz nos mostra, e não somente. Há outros autores também que vêm corroborar com o que André Luiz disse. O processo evolutivo, tudo dentro de leis naturais e, portanto, perfeitas. As questões morais se encaixam nas leis naturais, insisto, igualmente. A gravidade e o amor, a gravidade e o perdão são leis naturais, classificáveis como leis naturais, né? Leis da natureza, da qual nós fazemos totalmente parte. Né? A disciplina antecede a espontaneidade, significando que depois de quase infinitos esforços em perdoar, por exemplo, e tudo mais, o perdão se fará automático. E é por isso que nós falamos que Jesus nem é ofendido mais. Por quê? Porque é automático. Você falava a respeito de Jesus e disse anteriormente, na sua fala anterior, que só age aquele que está consciente. E eu até queria lembrar uma passagem que está exatamente de acordo com a lei de ação e reação, que eu acho que até esclarece essa sua fala. Quando Jesus está aprisionado, colocado ali diante do julgador, e ao receber uma pergunta se ele era o rei, né? E ele diz, tu me dizes rei, né? E ele recebe uma bofetada do centurião, do guarda que está ali.
E eu estava imaginando exatamente essa situação, porque ele demonstra que ele não reagiu. E parece, para aqueles que não entendem essa passagem com a profundidade que tem, que ele teria se acovardado pelo fato de estar detido. E ele age, porque ele pergunta para o centurião, ele diz para o centurião, ele diz assim, por que me bateste? Se eu fiz algo impróprio, indevido, errado, me corrija. Mas se eu fiz algo certo, por que me bateste? Então, isso é uma ação. E aí eu entro na questão da consciência, o despertar da consciência. Então, colocando o homem diante dessa responsabilidade que ele tem perante a vida, se traduz no conhecimento e no, vamos chamar de controle dos sentimentos. E da maneira que você falou, se torna algo intuitivo, se torna algo muito tão presente na natureza daquele que despertou, que ele faz sem sacrifício. Sim. Não é? É isso, Maurício. Por isso a luta de cada dia, né? A importância da gente estar tratando hoje deste tema, ele existe na conclusão que eu tenho, e aí, evidentemente, eu submeto a todos, a análise de todos, de que eu não vou conseguir evoluir sem desejar, sem me esforçar para ter consciência de mim, do que faço e do que está acontecendo dentro de mim. E aí eu coloco, veja, eu não disse estar acontecendo fora de mim. Porque o que está acontecendo fora de mim é fácil. E eu considero menos importante do que o que acontece dentro de mim. O meu interior é uma área inexplorada. O grande desconhecimento, a área inculta, vamos chamar assim, sou eu mesmo. A área a área que eu não tomei posse, porque nós tomamos posse do mundo inteiro já. Queremos tomar posse de outros já, inclusive, né? Mas eu não tomei posse de mim. E como eu vou fazer isso? Precisa ser através de uma atenção a mim. Atenção é consciência. É impossível estar num estado de consciência dormindo. Nós sabemos disso. A ciência, inclusive, quando você vai para um hospital, uma das primeiras avaliações que é feita é qual o estado de consciência do paciente. E aí existem vários níveis de consciência. Por isso que ele pergunta qual é o seu nome, onde você está. Ele está checando, o profissional de saúde está checando qual é o seu nível de consciência. Né? Porque se eu falar, eu estou na Lua, ele sabe que eu tenho um problema. Né, de consciência, né? O meu estado de consciência está alterado. Então, eu preciso tomar posse de mim mesmo. Viver passa por tomar posse de mim mesmo. E tomar posse de mim mesmo, Maurício e todos, é eu olhar, eu ter consciência do meu sentimento, principalmente. Mas também ter consciência do meu pensamento. Então, vamos lá aos ansiosos, para dar um exemplo. Né, para fugir um pouquinho do sentimento. Então, o ansioso ele tem um conjunto de pensamentos recorrentes, contínuos, insistentes, né, sobre uma determinada preocupação. Né? Normalmente, o ansioso diz que ele não consegue impedir que esses pensamentos ocorram. E eu acredito. Ele não consegue mesmo. Por que não consegue? Porque essa área está ainda sem tomar posse. Esse conjunto, esse estado domina a pessoa, ao invés da pessoa dominar esse estado. Dominar esse conjunto de forças que ocorrem dentro dele e que culminam num conjunto de pensamentos afligentes. Então, ter consciência disso que eu estou dizendo é o primeiro passo. Puxa vida, o que está acontecendo dentro de mim agora? Estou falando do ansioso.
Eu estou com pensamentos recorrentes que eu não consigo controlar. Ótimo. Isso já é um estado de consciência. Eu estou me percebendo. Muito bem, esse é o primeiro passo, Maurício, para que eu consiga começar a me controlar, a controlar isso que me domina. É o primeiro passo, porque se eu não constato o que está acontecendo, eu estou inconsciente do que está acontecendo. Lembrando, consciência é percepção. Então, gente, indo para o dia a dia, perceber que está nervoso, perceber que está em paz, perceber que está com ciúmes, perceber que está nervoso, que está com medo. Porque quando você percebe, de novo, você dá um passo atrás e se observa. Ah, nossa, eu estou com medo agora. E eu vou fazer quanto a isso? Pronto, essa pergunta me possibilita agir. Claro que você pode falar assim, não sei. Ótimo, não tem problema não saber. Não tem problema, mas você está consciente de que não sabe. E se você está consciente de que não sabe, você abre a possibilidade de aprender e saber. Você percebe que a condição de aprendizado implica em consciência, implica em estar desperto. Agora, se eu só reajo o dia inteiro, se entre o acordar do corpo físico e dormir lá meia-noite, eu apenas reagi, significa que talvez eu possa dizer que eu não vivi esse dia. Eu apenas existi. Eu fui parecido com os animais que foram conduzidos pelas suas necessidades materiais, né? Onde o físico impôs completamente as suas necessidades de comer, de reprodução, de excreção e sobe, etc. Nada mais que isso, de calor, de segurança, né? Pirâmide básica de Maslow, né? A base da pirâmide de Maslow, né? E nada mais. E nada mais. Quando é que eu falei, puxa, será que está tudo bem dentro de mim? Será que existe mais do que essa vida? Será que eu existo depois do desencarne? Pronto. Quem faz essas perguntas é um ser consciente. Edgar, você começou essa última fala nos citando, por exemplo, uma pessoa que está sendo levada a um hospital e aí pretende-se constatar o nível de consciência. E eu relaciono novamente com o que você falou, que seria a percepção do ambiente em torno, qual é o nível de percepção que essa pessoa tem daquele ambiente. E termina, por exemplo, falando sobre a necessidade de avaliarmos o grau de ansiedade que estamos, se estamos nervosos ou não, se sentimos medo ou não. Então, nós passamos de uma percepção do campo físico para uma percepção do campo de sensações, que estaria no plano extrafísico, psíquico, mental, algo assim. Essa evolução do despertar da consciência, o ser humano, a humanidade no presente momento, ela passa por essa fase, isso daí nós poderíamos ter como dizer que minimamente é isso que vem acontecendo? Ou seja, espera-se que isso será numa profundidade muito maior no desenvolvimento da humanidade na Terra? Ótima colocação, Maurício. Eu penso que sim. O próprio avanço da medicina, né, resolvendo um conjunto de questões de ordem física, né, o próprio avanço do nível de conforto que a maioria da humanidade tem e vive, já usufrui, implica que a gente se depare com a gente mesmo, né? Então, é um processo realmente evolutivo, que você colocou muito bem, aonde a gente agora, que teve grandes oportunidades
de ter consciência do mundo, do ambiente em que vivemos, né? Porque você já me ouviu dizer que a gente está totalmente voltado para fora, né? Perceber, e aí consciência de novo, o que está acontecendo fora de nós é uma coisa muito comum e mais fácil, né? Muito comum. Nós estamos profundamente voltados para fora, mas nos esquecemos completamente do mundo interior, não estamos conscientes de nós mesmos, né? E é claro que, imagina, Maurício, um organismo encarnado, é natural que ele seja atraído pelo mundo inteiro que o cerca, é natural, né? Nessa hora eu penso na ostra, né? Porque a gente não pode esquecer que dentro da ostra existe um organismo vivo. As duas partes da ostra é apenas a sua proteção. E é preciso abrir a ostra, abrir essas duas partes para que eu conheça esse mundo, né? Então imagina nós, né, olhando para o mundo lá, há milhares de anos atrás, maravilhados com todo esse contexto, né? Querendo o alimento, querendo se proteger de tudo que nos afligia e nos era perigoso, né? Natural que a gente trabalhe primeiro esse aspecto. Mas agora a gente chegou num ponto do processo, do progresso, que impõe-se que a gente se volte para dentro. Por isso que é gritante o nível de depressão, o nível de ansiedade, o nível de vazio existencial, né? Por quê? Por que é gritante? Porque se torna imperativo dentro do nosso processo, onde a gente resolveu quase tudo que a gente precisava resolver do lado de fora, a gente agora se ocupe do lado de dentro, né? Ocupar-se do lado de fora gerou um aumento de consciência? Sim, gerou um aumento de consciência. E que alicerça agora a próxima fase, que é a consciência interna. É o conhece-te a ti mesmo de forma mais específica, de forma mais preponderante. Nós vamos ter que nos ocupar de nós mesmos. Ponto final. Isso é inescapável. Não quero. Desculpa, seremos arrastados por essa condição. E o que vai nos arrastar? O imenso tédio interior, o imenso vazio interior que a maioria de nós vivemos. Esse vazio interior é como se fosse um buraco negro que nos suga para dentro de forma inescapável, porque nós teremos que nos deparar com nós mesmos. Esta é a próxima fronteira. Não é a Lua nem Marte. Sejamos certos disso. O próximo território, o mundo a ser conquistado, é nós mesmos. Aqueles que deliberadamente, ou seja, por decisão, resolverem empregar os seus esforços na ampliação dessa consciência íntima, né, dessa percepção sobre quem é você, quem sou eu, e o que acontece dentro de mim, como funciona esse mundo interior, avançará. Por quê? Porque a vida inteira direciona as forças nesse sentido. E é importantíssimo que a gente caminhe nessa direção. Não é à toa, Maurício, e todos, que lá no prefácio do Nosso Lar, aquele livrinho despretensioso, né, que é considerado a obra de um André Luiz ainda imaturo, mas ela é uma obra-prima, não por causa do André Luiz, mas por conta de tudo que ele nos relata. No prefácio, depois do prefácio do Emmanuel, ele coloca assim: a minha grande surpresa ao desencarnar foi o meu encontro com a minha consciência. Ou seja, traduzindo, o meu encontro com tudo o que acontece dentro de mim, comigo mesmo. Essa é a nossa próxima fronteira. É isso que sentimos falta. É isso que... essa angústia, essa depressão, esse vazio, é a força desse chamamento interno. Nós precisamos,
aumentar a nossa consciência e termos mais vida verdadeira. Talvez essa seja a causa dos principais sofrimentos que a gente vive hoje em dia. A vida em abundância que Jesus falou, né? Você adquire uma liberdade, uma autonomia tal que todo aquele espaço vazio que você citou é preenchido com a vida, não é? Você fala sobre a próxima fronteira, a próxima grande fronteira, que é conhecer a si mesmo, é nos localizarmos, olhar para dentro, né? E compara com a chegada à Lua, a outros planetas, né? E eu pensava que, a respeito, parece que chegar à Lua ou atingir outros planetas é bem mais próximo e bem mais fácil do que atingir a si mesmo, né? Eu quero te contar, se você me permite, um caso bem rápido. Nós vivemos uma situação de pandemia. O ano passado, né, logo pelo mês de maio, junho, por aí que nós estávamos no início praticamente da pandemia, né, que seria maio, junho de 2020, a pandemia começou por ali por meados de março, né, ou pelo menos as medidas de isolamento. E apesar de tudo, Edgar, que nós vivemos, estudamos, discutimos, conversamos com os outros amigos e refletimos, aquilo foi me criando, e falo de mim particularmente, eu sei que aconteceu com outras pessoas, até em situação pior, foi criando uma fixação mental, uma situação psicológica que começou a fazer mal. E conversando com uma amiga psicóloga, ela sugeriu muito parecido com aquilo que você está falando, que é a busca de si mesmo, procurar entender os sentimentos, o porquê dos sentimentos. E me passou, inclusive, na época, um método de meditação, onde toda manhã, durante ali, e foi muito difícil, viu? No início, meditar durante 2 minutos parecia uma vida, porque o cérebro está ligado no dia a dia, ele está ligado no externo, e ele quer viver o externo, me parece isso, a mente te puxa para isso. E com o passar do tempo, eu fui conseguindo ficar 10 minutos, 15 minutos, aquilo que no início parecia uma vida começou a se tornar algo muito agradável. Então, perceber o mundo interno, a respiração, procurar entender os sentimentos, por que a angústia, por que o medo, por que aquela situação, né? E não foi entender a situação, foi entender a si próprio. E eu confesso para você, Edgar, me trouxe uma tranquilidade, uma paz muito boa. Talvez seja a hora de entendermos melhor também essas proposições que a psicologia, que os estudos científicos nos trazem. Nós que temos a compreensão, ou procuramos a compreensão do espiritual, talvez aplicando esses métodos a nós mesmos, consigamos acelerar esse processo do despertamento da consciência, não? Mas sem dúvida, Maurício. Nossa, ótimo você ter trazido isso. Gente, a ciência está aí para nos ajudar no processo de crescimento íntimo. Ela não está aí para resolver apenas as questões do mundo exterior, do mundo corporal, né? De forma nenhuma. Ela é também uma lente que nos ajuda a enxergar, né? Então, existe um conjunto de ferramentas, metodologias, como sejam, que são muito úteis. A meditação, por exemplo, que é milenar no Oriente, ela não é milenar à toa. Ela não está lá até hoje à toa. Vocês sabem que aquilo que resiste ao tempo, há muito tempo, tem muito valor. Porque bem pouca coisa, aliás, talvez nada que não tenha valor resiste ao tempo, né? Então,
A questão da meditação, como sendo uma das ferramentas muito interessantes para isso, ela provoca uma alteração na nossa mente que está turbilhonada permanentemente, na sua maioria, né? Tanto que existe um livro chamado O Poder do Agora, que eu recomendo fortemente, que ele começa assim na primeira linha: estamos doentes da mente. A nossa mente está doente. É muito interessante essa visão, né? Isso é particularmente perceptível nas questões, nas pessoas muito ansiosas, aonde é uma doença da mente, a ansiedade, com certeza, como outras, porque a mente está descontrolada e domina a vida da pessoa, né? A meditação é um estado, não é um estado de inconsciência, pelo contrário, por isso que ela é importante, ela é um estado onde você aguça a sua atenção a um ponto, né, onde você diminui a quantidade de pensamentos da sua mente, aonde você tende a, eu não vou dizer estabilizá-la assim, mas estagná-la. Não é, mas você para de ter aquele turbilhonamento, você consegue fazer isso. Existem até correntes de pensamento sobre isso, né? Mindfulness, por exemplo, né? Uma delas, né? No termo em inglês, que é a atenção plena, que visa trazer isso, né? Você estar cada vez mais com uma mente mais serena. E aí eu chamo a atenção para um livro espírita chamado Voltei, que é um dos tesouros trazidos pelo Chico, do irmão Jacó, em que o personagem principal, em algum momento, ele diz assim: ó Jesus, por que não fiz mais silêncio dentro de mim para que eu pudesse te ouvir? Será que ele não está falando da seguinte forma: ó Deus, ó Jesus, por que não tive suficiente consciência dentro de mim para que eu pudesse te perceber? Então, uma vida cheia de atividades não quer dizer que seja uma vida útil. O importante é você saber quais atividades. Quais atividades? Quais atividades você, o mais conscientemente possível, colocou ali e por que colocou ali na sua lista de atividades diárias? Nossa, hoje eu resolvi um monte de coisas. Tá, mas as coisas que você resolveu eram as coisas que você precisava resolver para ser feliz. Se não, você foi na inconsciência de novo. Você estava dormindo. Porque, assim, não basta eu ter uma lista de atividades. É imperioso que eu tenha as atividades corretas. Isso que é importante. O que você acha, Maurício? Principalmente a questão de não bastar ter a lista de atividades, mas atividades corretas, como você falou. Eu acho de extrema importância, Edgar, eu acho de extrema importância, porque muitas vezes nós vamos ocupando o nosso dia, as nossas atividades vão tomando conta de tudo, e eu vejo uma agenda lotada, e às vezes uma agenda que simplesmente me permite a viver automaticamente ou repetindo sensações e sentimentos no dia a dia. E aí então nos deparamos com nós mesmos ou outras pessoas que dizem: poxa, eu gostaria de deixar tudo nesse momento e ir para o campo, para aquela estrada de terra ladeada por árvores, sentar à sombra de uma árvore, ou então eu gostaria de ir pescar, ou estar na beira de um rio e coisas assim. E que, de fato, nós continuamos buscando no mundo material aquele equilíbrio mental diante de um cansaço ou de algo assim.
E essa interpretação, essa compreensão, ela pode já ir nos ajudando a dosar as atividades, entendendo os sentimentos, as sensações, e construir essa estrada ladeada por árvores, ou esse riacho, dentro de nós mesmos, né? Me parece que a libertação, eu não quero de maneira nenhuma concluir para você, até eu vou te passar a palavra para a conclusão, mas me parece que o despertar da consciência está bem por aí, né? De poder trazer para si próprio esse equilíbrio, né? Que te permite a autonomia, te permite as decisões livres, e principalmente sabendo que está no caminho certo, né? Sabendo que você está decidindo por aquilo que de fato completa ou busca, né, completar o crescimento, o desenvolvimento. A interpretação que eu fiz diante disso que nós falamos até agora. Brilhante, brilhante, brilhante. Você trouxe uma palavra, duas palavras, mas uma que engloba todas, que me é particularmente cara, que é a autonomia, né? A autonomia, no meu entendimento, só se dará com a consciência plena, que vai acontecer ao longo do tempo, do nosso crescimento, né? Que é o domínio, o controle de si mesmo. Jesus é uma pessoa absolutamente autônoma. Ele estava no pleno exercício da sua consciência. Ninguém alterou um milímetro de tudo que ele pretendia e fez. Ninguém. Ele nunca reagiu. Ele teve um plano e seguiu o plano brilhantemente, né? Então, ele, como modelo e guia, né, tão bem colocado pelos espíritos, ele é esse exemplo, mais uma vez, de uma pessoa com consciência elevada e que, portanto, sabia o que estava acontecendo dentro de si e por isso dominava o mundo inteiro. E por isso ele foi inacessível a todos que quiseram mudar a trajetória do seu caminho, né? E, portanto, ele era feliz. Ele é feliz. Você disse muito bem. O aumento da consciência aumenta a nossa liberdade. Mas a liberdade do lado de fora, não. A liberdade do lado de dentro. A única verdadeira. A única verdadeira. Porque do lado de fora, nós estamos submetidos às leis de interação, às leis de consequência que envolvem nós e todo mundo. Envolve as questões naturais, inclusive. Agora, do lado de dentro, o ser, de novo, há de tomar posse dessa grandeza divina criada pelo Pai. Então, despertar a consciência para irmos na conclusão é o caminho da felicidade. É o caminho do aumento da paz verdadeira, porque eu entendo que paz é sinônimo de felicidade, paz íntima, não paz externa. Em primeiro lugar, paz íntima. É o caminho. E assim, insisto em dizer, não sejamos saudosistas da fase da inconsciência. A infância, ela foi boa por outros motivos. Por outros motivos. Não desejemos a inconsciência, porque ela é sinal de menor liberdade, é sinal de descontrole profundo, aonde estamos completamente dominados por outras forças que não as forças mais elevadas do nosso próprio ser. Então, que todos nós nos esforcemos para estarmos conscientes de onde estamos, do que estamos fazendo e do que estamos sentindo. Por isso eu termino com uma pergunta que eu considero a pergunta do século.
Por que é que eu faço o que eu faço? Quando você faz essa pergunta, você estimula a consciência. Ótima pergunta, Edgar. Ótima pergunta. Tenho certeza que todos vamos refletir muito sobre ela. Aproveitando, Edgar, estamos encerrando. Eu gostaria de apenas aqui recordar para os companheiros as obras que foram citadas hoje, que eu acredito muito importantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Quando nós falamos em liberdade, nós falamos em lei de liberdade, né? Falamos em autonomia, a autonomia está em lei de liberdade, a consciência está na lei de liberdade, é o Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos são duas obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita. Edgar citou a obra Voltei, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Poderíamos dizer que é um romance espírita com uma alta carga doutrinária, não, Edgar? Que ele é muito bom, nos traz uma ampla visão do mundo espiritual. O Edgar citou também o livro O Poder do Agora. O Poder do Agora não é um livro espírita, né, Edgar? É um livro que trata psicologia, ele trata do entendimento de cada um, né? Você até já me falou uma vez desse livro, me lembrei agora que você falou. Bom, para aqueles que quiserem consultar, essas são as obras. Então, a bibliografia espírita, ela é vasta. Mas o conhecimento, como o Edgar falou, não se resume somente a isso. Nos dá uma base de conhecimento muito boa, mas as ciências estão aí no dia a dia, trazendo, por exemplo, a questão da psicologia, né, Edgar? Como um amparo fantástico para todo mundo, né? O conhecimento de si ou de como agir é muito importante, e tantas outras ciências. Edgar, agradeço muito a sua presença mais uma vez, foi muito bom discutirmos esse tema, é muito importante. Também, como sempre faço, e você vai me permitir, conto com você para o próximo mês, para discutirmos outro tema. Agradeço também aqui a todos que nos acompanharam até esse momento, e principalmente a diretoria dessa casa, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, que nos permite esses momentos de encontro. Eu gostaria de te passar a palavra, Edgar, para que você fizesse a sua despedida e também a prece de encerramento. Eu já vou me despedindo dos nossos amigos. Legal, Maurício. Olha, não tenho mais grandes coisas a acrescentar. De fato, é muito bonito ver o processo que Deus inventou para o nosso caminho. Nós precisamos confiar nesse caminho, né? Tudo que acontece na nossa vida tem o objetivo de nos fazer mais felizes. Tudo. Absolutamente tudo. Ter essa consciência é importante para que a gente não sofra além do necessário, né? Então, diante de tudo que acontecer, nos esforcemos para pensar: por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo dentro de mim? E vamos explorar este caminho, porque nós vamos chegar nas respostas necessárias à nossa paz. Não tenhamos medo disso, nenhum medo. E vamos agradecer, então, a Jesus. Ah, Mestre, parece tão difícil esse caminho. Parece, às vezes, impossível que a gente consiga ampliar a consciência, ter controle de nós mesmos, vencermos os vícios sentimentais e mentais. Parece que a gente não consegue. Mas nós sabemos que isso é uma ilusão. Nós não sabemos a grandeza, não temos ideia da grandeza que há dentro de nós. Mas o Senhor sabe, a vida sabe.
E por isso nos traz situações que nos parecem terríveis e maiores do que nós. Nos ensine, Mestre, então, antes de tudo, a reconhecermos a nossa própria grandeza. Grandeza a ser desenvolvida. Grandeza por sermos filhos de Deus. Nos ensine a reconhecermos a nossa capacidade de crescermos na direção do Pai. Nos ensine a termos calma, serenidade no caminho, não cobrando de nós mesmos a perfeição que se conquistará no tempo. Hoje experimentaremos com erro e com acerto, e está tudo bem. Não seremos menos amados por isso, pelo contrário. Continuaremos sendo imensamente amados pelo Pai. Nos ensine tudo isso, Jesus. Nos ensine a aceitar que é assim, para que o consolo se instale dentro de nós e que diante de tudo a gente receba tudo com a confiança e com a certeza de que tudo está bem. Obrigado, Mestre, por este instante precioso e que nós possamos prosseguir com a sua luz dentro de nós, luz de consciência. Que assim seja. Que assim seja. Bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe. Bom domingo.